Quando alguém diz a palavra gênero, parece que está usando um termo simples. Mas existe um problema. Talvez nenhuma palavra no vocabulário contemporâneo carregue tantas definições diferentes e tão incompatíveis entre si. Para alguns, gênero é biologia. O corpo diz quem você é. Para outros, gênero é cultura. A sociedade diz quem você deve ser. Para outros ainda, gênero é identidade. Você mesmo diz quem você é. Para alguns filósofos, gênero é poder. Quem tem mais poder define quem são os outros. E para um grupo significativo de pensadoras, talvez sequer exista uma definição capaz de capturar tudo isso de uma vez. Como chegamos aqui? Como uma palavra tão comum se tornou um dos conceitos mais disputados da filosofia contemporânea? É isso que vamos investigar hoje. Não vamos apresentar uma resposta definitiva, não existe consenso. Vamos fazer algo diferente e talvez mais honesto. Vamos acompanhar o percurso de uma ideia que nasceu para resolver um problema, gerou outros problemas, foi atacada por todos os lados e ainda assim permanece viva no centro de um dos debates mais importantes de nosso tempo. Mas, antes de entrar na teoria, preciso começar onde tudo começa na verdade, na experiência humana. Pense em uma cena muito simples. Um bebê acaba de nascer. E o médico diz, é menina, ou diz, é menino. Parece apenas uma constatação biológica, certo? Uma observação neutra, um dado da natureza. Mas pense no que acontece a partir dessa frase. O quarto de dormir vai ter uma cor. Os presentes vão ter uma forma. As palavras dos adultos vão ter uma direção. As expectativas vão começar a se formar antes mesmo que a criança possa falar. Antes que essa pessoa escolha qualquer coisa, o mundo já decidiu uma série de coisas sobre ela. Isso é fascinante e perturbador. Porque levanta uma questão que parece simples, mas não é. Quanto daquilo que pensamos ser nós mesmos é realmente nosso? Essa pergunta está no coração de todo o debate sobre gênero. Não é uma pergunta abstrata. É uma pergunta sobre como cada um de nós se tornou quem é. O menino que aprendeu a não chorar, porque isso não era coisa de menino. A menina que aprendeu que precisava ser agradável o tempo inteiro, porque isso era ser uma moça educada. O adolescente que percebeu que sua experiência não cabia nos modelos disponíveis e não tinha palavras para isso. O adulto que um dia olhou para a própria vida e se perguntou: estou vivendo quem sou ou estou interpretando um papel que aprendi sem perceber? Essas não são perguntas filosóficas no sentido abstrato. São perguntas existenciais no sentido mais concreto. E é para responder perguntas assim que a filosofia feminista começou a distinguir, no século XX, duas coisas que até então pareciam obviamente a mesma coisa: sexo e gênero. Para entender por que alguém precisou inventar a distinção entre sexo e gênero, precisamos conhecer o que essa distinção veio combater. Seu nome é determinismo biológico. A ideia é simples e, por isso mesmo, sedutora e perigosa. A ideia é a seguinte: as diferenças que vemos entre homens e mulheres, diferenças comportamentais, psicológicas e sociais, não são aprendidas, são determinadas pelo corpo, pela biologia, pelo que você é antes de qualquer escolha. Em 1889, os dois biólogos chamados Geddes e Thomson publicaram um argumento que parecia científico e rigoroso. Eles defendiam que homens e mulheres tinham diferenças metabólicas fundamentais. As mulheres seriam anabólicas, conservam energia, são passivas, estáveis, pouco interessadas em política. Os homens seriam catabólicos, gastam energia, são ativos, apaixonados
e naturalmente inclinados a questões públicas. E a conclusão que chegaram? Seria inadequado conceder às mulheres direitos políticos. Não por preconceito, por natureza. A frase deles é memorável. O que foi decidido entre os protozoários pré-históricos não pode ser anulado por um ato do parlamento. Em outras palavras, a biologia é destino. A política não tem o que fazer contra a natureza. Isso pode parecer absurdo hoje, mas lembre-se, esse argumento era chamado de científico e é preciso que a gente afirme isso. Esse argumento, na época em que foi produzido, era considerado científico. Era usado em debates reais, por pessoas reais, para justificar decisões políticas reais. E versões menos óbvias desse mesmo argumento continuam aparecendo. Nos anos 70, diferenças hormonais foram usadas para argumentar que mulheres não deveriam ser pilotas de avião, porque seriam instáveis uma vez por mês. Nos anos 90, diferenças no corpo caloso do cérebro foram usadas para explicar a intuição feminina e supostas limitações de orientação espacial. A forma muda, a estrutura permanece. Biologia explica a diferença. Diferença justifica desigualdade. É contra esse movimento que surge a resposta mais importante da filosofia feminista do século XX, ou uma das mais importantes. Há uma curiosidade histórica que poucos conhecem. O conceito moderno de gênero, no sentido em que usamos hoje, não surgiu nos estudos feministas. Surgiu em pesquisas clínicas sobre transexualidade. Na década de 60, o psicólogo Robert Stoller estava tentando entender uma experiência humana que parecia paradoxal para a medicina da época. Pessoas que tinham corpos biologicamente reconhecíveis como masculinos ou femininos, mas que descreviam a sua experiência interna de forma radicalmente diferente dos seus corpos. Como explicar alguém que diz, estou preso no corpo errado? A biologia não dava conta. O cromossomo dizia uma coisa, a experiência vivida dizia outra coisa. Então, Stoller propôs uma distinção. Sexo refere-se às características biológicas, cromossomos, gônadas, hormônios, anatomia. Gênero refere-se à quantidade de feminilidade ou masculinidade que uma pessoa manifesta, ou seja, sua identidade psicológica. Perceba o que está acontecendo aqui. Stoller não estava fazendo política. Estava tentando descrever uma experiência clínica que não encontrava linguagem adequada. Mas, ao separar sexo e gênero, ele abriu uma janela que as pensadoras feministas logo perceberam ser enorme. Porque, se o sexo e gênero podem ser separados, se o corpo e a identidade podem não coincidir, então, muito daquilo que chamamos de natureza feminina ou natureza masculina pode, afinal, não ter natureza nenhuma, não ser natureza nenhuma. Pode ser cultura, pode ser socialização, pode ser aprendizado, pode ser construção. E foi com essa percepção que a filosofia feminista entrou em cena. Se você só vai lembrar de uma frase de toda a filosofia feminista no século XX, do século passado, que seja esta: não se nasce mulher, torna-se mulher. Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, 1949. É uma frase pequena, mas é uma bomba filosófica. O que ela está dizendo? Não que mulheres não existem, não que biologia não importa. Está dizendo que aquilo que entendemos por ser mulher, os comportamentos, os valores, as expectativas, os limites, os papéis, não é dado por natureza. É produzido pelo processo de crescer em um mundo que já atribuiu sentido ao corpo feminino antes mesmo daquele corpo feminino ter nascido. Pensa assim, existe uma diferença entre nascer com os olhos de uma determinada cor e aprender o que significa ter aquela cor de olhos em uma sociedade específica. O fato biológico existe, mas os significados como o prestígio, o estigma, a beleza ou a estranheza são socialmente produzidos. Beauvoir está dizendo algo parecido sobre gênero. O corpo biológico existe, mas o que significa ter aquele corpo em uma determinada sociedade,
os papéis que você deve desempenhar, as emoções que você deve exibir ou esconder, as ambições que você pode não ter, isso é construído culturalmente. Gayle Rubin, na década de 70, vai aprofundar isso com um conceito elegante, o sistema sexo-gênero. A ideia de que toda a sociedade pega o material bruto da biologia, as diferenças sexuais, e as processa, as interpreta, as transforma em sistemas de expectativas e obrigações. Homens e mulheres têm corpos diferentes, isso é biológico. Que homens devam ser provedores e mulheres cuidadoras, isso é cultural. Que homens não devam chorar e mulheres não devam ser agressivas, isso é socialização. Que um tipo de corpo tem acesso a mais recursos, mais poder, maiores salários, mais liberdade que outro, isso é estrutura. O sistema sexo-gênero é exatamente esse mecanismo de transformação. A diferença biológica se torna hierarquia social. E aqui está uma das percepções mais importantes dessa tradição filosófica. Se gênero é socialmente construído, então ele não é inevitável. Se não é inevitável, pode ser mudado. Se pode ser mudado, então desigualdade não é destino. Isso é politicamente revolucionário. Mas como exatamente nos tornamos homens e mulheres? Qual é o mecanismo concreto pelo qual a cultura molda a nossa identidade? A resposta que dominou grande parte da teoria feminista dos anos 70 e 80 é socialização. E isso tem uma dimensão quase vertiginosa quando você começa a perceber até onde vai. Kate Millett, no livro Política Sexual, argumenta que gênero é fundamentalmente cultural e não biológico. Gênero é fundamentalmente cultural e não biológico, quase que não saía. E que as diferenças que vemos entre homens e mulheres são produto de um processo educativo tão profundo que parece natureza, mas não é. Pensem como pais descrevem seus bebês. Um estudo clássico pediu a pais recém-chegados que descrevessem seus filhos com apenas 24 horas de vida. Os bebês meninos com 24 horas de vida foram descritos como fortes, alertas, coordenados. As bebês meninas foram descritas como pequenas, delicadas, suaves. Com 24 horas de vida. Antes de qualquer comportamento, antes de qualquer escolha, já havia expectativas. Já havia interpretações. Já havia categorias sendo aplicadas a um ser que ainda não sabia que existia. E os pais faziam isso sem perceber. A socialização de gênero não é uma conspiração consciente. É algo muito mais difuso e, por isso, muito mais difícil de combater. Está nos brinquedos que damos a crianças, nos livros infantis, onde meninos são aventureiros e meninas são ajudantes, nas frases que parecem inocentes, como "você é tão corajoso" para meninos e "que delicada" para meninas, na forma como toleramos choro de meninas e proibimos em meninos, na forma como incentivamos competição em uns e cooperação em outros. Cada um desses pequenos gestos, sozinho, parece insignificante. Acumulados ao longo de anos e anos, produzem pessoas. A questão que isso coloca é incômoda. Quanto de você é você? Quanto é resultado de um processo que você não escolheu, que começou antes de você poder escolher qualquer coisa? Mas a socialização explica tudo? Alguns pensadores vão dizer que não. Nancy Chodorow vai mais fundo. Ela é psicanalista e socióloga e seu argumento é que a socialização de gênero não acontece apenas no nível consciente, dos brinquedos e frases. Acontece no nível mais profundo da estrutura psíquica, nas primeiras relações afetivas da vida. O argumento central dela é este: em sociedades onde as mulheres são as principais cuidadoras de bebês,
a relação mãe-filho e a relação mãe-filha são inevitavelmente diferentes. Por quê? Porque as mães tendem a se identificar mais com as filhas do que com os filhos. Inconscientemente, a mãe reconhece na filha algo de si mesma. E esse reconhecimento afeta o processo de individuação, o processo pelo qual a criança aprende a ser um eu separado. Imagine dois rios nascendo da mesma fonte. Um deles é encorajado a fluir para longe, a encontrar seu próprio curso. O outro é constantemente puxado de volta para a nascente. Não por maldade, por identificação. Para Chodorov, isso é o que acontece psiquicamente. Os meninos são empurrados, sutilmente, inconscientemente, a se separar da mãe, a desenvolver um senso de eu mais rígido, mais delimitado. As meninas são mantidas mais próximas e desenvolvem fronteiras do eu mais fluidas, mais permeáveis. E isso, segundo ela, produz consequências que vemos na vida adulta. A mulher que tem dificuldade em separar suas necessidades das necessidades dos filhos ou do parceiro, não porque seja fraca, mas porque sua estrutura psíquica foi formada em torno da conexão. O homem que tem dificuldade em expressar a vulnerabilidade, não por escolha, mas porque aprendeu desde cedo que a autonomia exige distância emocional. Nenhum dos dois escolheu isso. Ambos foram formados por um processo que começa muito antes da linguagem. Mas há ainda uma terceira perspectiva sobre como o gênero é produzido. E ela é mais radical. Catherine McKinnon vai fazer uma afirmação que ainda hoje divide opiniões. Para ela, o gênero não é primariamente sobre diferença, é sobre dominação. A pergunta dela é: por que, em praticamente todas as culturas conhecidas, homens exercem poder sobre mulheres? A resposta da socialização diria: porque aprendemos papéis diferentes. McKinnon vira essa lógica de cabeça para baixo. Para ela, não é que aprendemos papéis diferentes e por isso a desigualdade. É que há desigualdade de poder e por isso os papéis são diferentes. O poder vem primeiro, a diferença vem depois. E para ela, o mecanismo central desse poder é a sexualização. A masculinidade é definida como domínio sexual. A feminilidade é definida como submissão sexual. E isso não é apenas um resultado cultural. É a própria estrutura que produz os gêneros como nós conhecemos. Você pode concordar ou não com McKinnon, mas ela nos força a fazer uma pergunta que é incômoda e necessária. Quando olhamos para diferenças entre homens e mulheres, estamos olhando para diferenças naturais ou para os resultados de um sistema que distribui poder de forma desigual há séculos? Temos agora 3 grandes modelos de como o gênero é produzido. Primeiro, pela socialização. Segundo, pela formação psíquica. E terceiro, pela estrutura de poder. Mas aqui começa a parte mais interessante da história. Porque cada um desses modelos vai ser criticado e as críticas vão abalar as próprias fundações do debate. Imagina que você está construindo uma teoria sobre a experiência humana de ser mulher e você parte de sua própria experiência, do que vive, do que sente, do que sofre. Parece razoável, certo? Elizabeth Spellman vai mostrar que não. Ou melhor, que é razoável, mas insuficiente. E que insuficiente, nesse caso, pode ser perigoso. Seu argumento se chama Particularity Argument, argumento de particularidade. A crítica é esta: os modelos feministas que vimos até agora tendem a falar de as mulheres como se as mulheres fosse uma categoria universal, né? Uma categoria uniforme, melhor dizendo. Como se existisse uma experiência comum a todas as mulheres, independentemente de raça, classe, cultura e geração. Beth Friedan, em um livro muito influente dos anos 60, identificou a domesticidade como a principal forma de opressão das mulheres. E chamou todas as mulheres a buscar trabalho fora de casa como libertação. O problema?
Mulheres negras e mulheres pobres já trabalhavam fora de casa, em condições frequentemente extenuantes e humilhantes. Para elas, a experiência de encontrar significado no trabalho externo soava como um privilégio de classe. Friedan estava generalizando a partir de uma experiência muito específica, a da mulher branca, de classe média, suburbana, e apresentando essa experiência particular como se fosse a experiência universal, a experiência de todas as mulheres. Spellman vai chamar isso de solipsismo branco. A suposição de que a experiência de um grupo específico é a experiência de todas. E isso não é apenas um problema ético, né, um problema de representação. É um problema filosófico. Né? Não que problemas éticos não sejam problemas filosóficos, né, que também são. Se gênero não é vivido da mesma forma por todas as mulheres, então o que exatamente une essas mulheres em um grupo? Existe um núcleo dourado da feminilidade que todas compartilham? Ou isso é uma ilusão produzida pela perspectiva de quem tem mais poder para definir o que conta como experiência feminina? Essa crítica abre uma crise que não vai ser facilmente resolvida e alguém vai radicalizá-la a um ponto que ninguém esperava, inclusive. E aqui a gente vai avançar algumas décadas nesse debate. Chegamos a 1990. Um livro muda o debate. Problemas de Gênero, de Judith Butler. Butler vai além de Spellman. Não vai apenas perguntar qual mulher estamos incluindo. Vai perguntar o que acontece quando tentamos definir mulher de qualquer forma. A resposta de Butler é perturbadora. Sempre que definimos mulher, estamos prescrevendo uma norma e toda norma exclui. Não importa qual seja a definição. Mulher é quem tem útero, exclui mulheres trans, mulheres que não têm útero. Mulher é quem tem personalidade feminina. O que é personalidade feminina? Quem é que decide o que é personalidade feminina? Mulher é quem é oprimida sexualmente. Nem todas as mulheres são oprimidas exatamente da mesma forma. Para Butler, o problema não está nas definições erradas. O problema está na tentativa de definir. Isso leva Butler ao conceito que vai sonar central em todo o debate posterior: performatividade. Antes de explicar, preciso dizer o que performatividade não é, que é um dos conceitos bem mal compreendidos da filosofia contemporânea. Performatividade não é performance, não é teatro, não é você escolhe o personagem que quer ser, não é voluntarismo. Performatividade, em Butler, é uma ideia bem mais sutil e mais radical. A ideia é esta: o gênero não é algo que você tem, o gênero é algo que você faz. Não é o que você tem, é o que você faz. E que você não pode deixar de fazer. Porque toda vez que você age, que se veste, que fala, que se move, você está repetindo gestos que foram aprendidos e que constroem continuamente aquilo que chamamos de identidade de gênero. Pense em uma língua. Você não tem o português. Você fala português. E toda vez que você fala, você está reproduzindo e ligeiramente, inclusive, transformando a fala. A língua não existe fora dos falantes. Ela só existe no ato contínuo de falar. Butler diz algo parecido sobre gênero. O gênero não existe como uma essência dentro de você que você expressa. O gênero existe no conjunto de atos repetidos que o constituem. Uma mulher que tem relações com homens não está expressando sua feminilidade. Essa atividade, entre outras, é o que a constitui como mulher em um determinado contexto social. Isso parece estranho a princípio, mas pense de novo. Por que um homem que usa saia é imediatamente lido como fazendo algo errado com seu gênero? Porque o gênero existe como um conjunto de expectativas sobre como o corpo deve se apresentar. E quando alguém foge dessas expectativas, as pessoas ao redor reagem com estranhamento, com humor, com hostilidade. Esse policiamento constante é exatamente o mecanismo que Butler está descrevendo.
O gênero é mantido pela repetição e pela sanção daqueles que fazem errado. Mas Butler vai ainda mais longe, e é aqui que chegamos ao ponto mais controverso de todo o debate. Até aqui, a distinção entre sexo e gênero parecia razoavelmente segura. Sexo, natureza, biologia. Gênero, cultura, construção social. Butler vai questionar até essa base. Se o caráter imutável do sexo é contestado, talvez essa construção, chamada sexo, seja tão culturalmente construída quanto o gênero. Na verdade, talvez sempre já tenha sido o gênero. O que Butler está dizendo aqui? Não que corpos físicos não existem, não que cromossomos são invenções. O ponto é mais sutil. A forma como entendemos, nomeamos e classificamos os corpos, isso sim é cultural. E é permeado de normas, de poder, de história. Até o século XVIII, a visão dominante da medicina europeia era o modelo de um único sexo. Acreditava-se que homens e mulheres tinham os mesmos órgãos reprodutivos, apenas em posições diferentes. O útero era descrito como uma espécie de escroto invertido. Ovários e testículos eram chamados pelo mesmo nome. Não foi a descoberta de novos fatos biológicos que mudou isso. Foi uma mudança cultural, política e filosófica sobre a natureza dos sexos que orientou como os cientistas passaram a observar e descrever os corpos. A ciência não observou a realidade e concluiu que há dois sexos. A ciência observou a realidade através de um enquadramento cultural que já fazia, essa suposição, já partia dessa suposição. E há o caso de Anne Fausto Sterling, que a gente já falou, inclusive, no primeiro episódio dessa série sobre gênero. Ela vai mostrar que o próprio modelo binário, apenas dos sexos masculino e feminino, não descreve adequadamente a realidade biológica. Cerca de 1,7% da população, segundo estudos que ela analisa, nasce com combinações de características que não se encaixam perfeitamente nas categorias macho ou fêmea. Pessoas intersexo, que podem ter diferentes combinações de cromossomos, hormônios, anatomia, existem, né? E há o caso concreto da atleta Maria Patinho. Ela tinha genitália feminina, sempre que se considerou mulher, era considerada mulher por todos ao seu redor, foi barrada de competições femininas porque seus cromossomos eram XY. Ela lutou pela revisão da decisão e conseguiu, porque seus cromossomos sozinhos não eram suficientes para dizer quem ela era. Só para aprofundar um pouquinho mais nesse caso, né? A Martinez Patinho é uma mulher intersexo que tem síndrome de insensibilidade a andrógenos. Ela passou por um teste de sexo em 83 no Campeonato Mundial da categoria que ela disputava, né? E recebeu o seu certificado de feminilidade. No entanto, ela falhou no teste de cromatina sexual em 85 e, portanto, foi considerada inelegível para participar do atletismo feminino. O teste foi realizado durante os Jogos Mundiais Universitários de 85 em Kobe, Japão, porque ela havia esquecido de levar o resultado do teste de sexo que havia passado 2 anos antes. O teste de cromatina sexual era, na época, o primeiro passo no processo de verificação de sexo e não se destinava a fornecer uma decisão definitiva e final, mas dirigentes do Comitê Olímpico Internacional e da Associação Internacional de Federações de Atletismo rotineiramente aconselhavam atletas a simular uma lesão após tal teste para que pudessem se retirar da competição discretamente e proteger sua privacidade. Foi isso que aconselharam Martinez Patinho a fazer e ela acatou. 2 meses depois, ela recebeu uma carta que a classificava como homem, citando seu cariótipo, 46, XY. Embora qualquer vantagem que ela pudesse ter, né, qualquer suposta vantagem que ela pudesse ter por ser XY, né, por supostamente ter o XY fazer lá homem e dar vantagem sobre mulheres, né, qualquer vantagem nesse sentido, fosse negada por conta da sua síndrome de insensibilidade a andrógenos. Ela foi desqualificada por uma desvantagem, ou por melhor dizendo, ela foi desclassificada por uma vantagem que não existia. Em 86, ela participou da prova dos 60 metros com barreiras no Campeonato Nacional Espanhol, mas foi informada de que poderia desistir discretamente ou ser denunciada publicamente. Ela competiu e venceu, sendo punida pela imprensa espanhola.
Perdeu sua bolsa de estudos e sua residência esportiva, além de pagar um alto preço pessoal ao perder sua privacidade, inclusive seu noivo. Ela continuou a lutar contra a sua expansão, contra a sua expulsão. Em 88, foi defendida pelo geneticista Albert de la Chapelle e sua licença foi restaurada 3 meses depois. Ela tentou se classificar para as Olimpíadas de 92, mas na ocasião ficou a 1/10 do segundo do objetivo, né? Ela não conseguiu se classificar. Então, existem pessoas que, no caso, mesmo tendo de fato o expresso XY, né, ela não apresenta as supostas vantagens que um XY teria em relação às pessoas XX, vamos colocar assim, né? Então, casos como esse mostram que mesmo sexo, essa categoria que parecia sólida como pedra, envolve julgamentos, escolhas, valores. Quais características contam? Os cromossomos? Os órgãos? Os hormônios? A autopercepção? Não há uma resposta puramente biológica para essa pergunta. Há sempre, embutida na resposta, uma decisão cultural sobre o que importa. Chegamos a um ponto de crise filosófica genuína. A distinção sexo-gênero surgiu para combater o determinismo biológico. Mas as críticas de Butler mostram que a própria distinção pode ter problemas. Né? Então chegamos aqui nesse impasse. E há críticas vindo de direções muito diferentes. Alguns pensadores, como Torio Moi, argumentam que a distinção corpo-cultura, sexo-gênero, reproduz uma dualidade problemática. A oposição entre natureza e cultura, corpo e mente, matéria e significado. E essas oposições, historicamente, sempre colocaram as mulheres do lado da natureza do corpo, do instinto, né? As mulheres do lado da natureza, do corpo, do instinto, e os homens do lado da cultura, da razão, do espírito, né? Essa própria distinção também traz uma elevação do homem nesse caso, né? Eu tô aqui fazendo o episódio, tá? Não sei se vocês escutaram os cachorrinhos daqui da casa latindo, né? Agora o gatinho tá aqui também pertinho, né? Então, em vez de liberar, essa distinção poderia estar reforçando uma hierarquia que pretendia combater. Então, essas distinções fazem com que também se prevaleça alguma hierarquia, né? Já que as mulheres sempre ficam do lado da natureza do corpo e do instinto, e os homens sempre do lado da cultura, da razão e do espírito, como se houvesse também uma superioridade masculina nesse sentido. Outros, como Marie Mikola, argumentam que a distinção tem consequências políticas problemáticas. Se gênero é construção social, então ele pode ser, né, desconstruído. Se há uma construção social em relação a gênero, pode haver uma desconstrução social em relação a gênero. Mas muitas pessoas, mulheres, homens, pessoas não binárias, vivem seu gênero como algo profundamente constitutivo de quem são. Propor a abolição do gênero pode soar como propor que se tornem outras pessoas. E aqui está uma tensão real que não tem fácil solução. De um lado, gênero como estrutura de opressão, que deve ser transformada, inclusive. Do outro, gênero como dimensão de identidade que muitas pessoas valorizam e não querem abrir mão. Ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, tá? O que fazer com essa tensão? As filósofas do que chamamos de neorrealismo de gênero vão tentar uma resposta. Se não há uma essência universal de feminilidade, se as mulheres não compartilham de um conjunto fixo de características, se a própria categoria é plural, diferenciada, contestada, ainda faz sentido falar em mulheres com grupo político? Para a maioria das filósofas que estamos acompanhando, a resposta é sim. Mas é preciso entender o que as une de forma mais sofisticada. Iris Marion Young propõe uma ideia elegante: mulheres como série. Pense nos passageiros de um ônibus. Eles não escolheram estar juntos, não compartilham um projeto comum, não precisam ter nada em comum entre si, mas suas ações são organizadas em torno dos mesmos objetivos e práticas, né? Dos mesmos objetos e práticas, melhor dizendo. O ônibus, a rota, os horários. Young diz que as mulheres são parecidas com isso. Não há uma essência que as una.
mas suas vidas são organizadas em torno de certas realidades práticas compartilhadas. Corpos com possibilidades reprodutivas específicas, expectativas sociais associadas a esses corpos, objetos e práticas codificados como femininos. Essa unidade não vem de dentro das mulheres, vem das estruturas ao redor delas. Sally Haslanger vai mais longe com uma proposta que provoca debate até hoje. Para Sally, ser mulher é uma posição social, não uma essência inteira. Mulher é, na definição dela, alguém que é sistematicamente subordinada ao longo de dimensões econômicas, políticas, legais e sociais, e que é marcada como alvo desse tratamento por características corporais presumidas como evidência de seu papel biológico feminino na reprodução. Isso é provocador, porque significa que o que faz de alguém uma mulher, segundo essa definição, é estrutural. É a posição de subordinação, não uma propriedade interna. Você pode discordar de Haslanger, né, de Sally Haslanger. Muita gente discorda, inclusive, mas ela nos força a pensar algo importante. As categorias de gênero que usamos não são neutras. São categorias que organizam relações de poder. E compreender isso é o primeiro passo para transformar essas relações. Nathalie Stoljar propõe uma saída diferente para o problema de definir mulher. E ela o faz com uma ideia que vem de Wittgenstein. A ideia de semelhança de família. Semelhança de família. Pense nos membros de uma família. O irmão tem o nariz do pai, a irmã tem os olhos da mãe, o primo tem o queixo do avô. Nenhum deles tem todas as características do que seria uma face típica da família. Mas todos se parecem entre si de formas diferentes, sobrepostas. Stoljar diz que a mulher funciona assim. Não há uma característica única que todas as mulheres compartilham, mas há um conjunto de características que tendem a aparecer juntas, e qualquer pessoa que compartilha características suficientes com os paradigmas de mulher pode ser reconhecida como mulher. Essas características incluem ter corpo com características sexuais femininas, experiências fenomenológicas específicas como menstruação ou gravidez, certos papéis sociais, identificar-se como mulher ou ser identificada como mulher pelos outros. Nenhuma delas sozinha é necessária, mas juntas, em combinação variável, constituem o que entendemos por ser mulher. Isso tem uma consequência importante. Permite incluir pessoas trans, pessoas intersexo, mulheres sem algumas das características típicas, sem precisar criar uma definição rígida que, inevitavelmente, simplesmente pelo fato de ser uma definição, vai acabar excluindo alguém. Linda Alcoff vai tentar reunir o que parecia irreconciliável. Ela quer preservar tanto o fato de que gênero é construído, quanto o fato de que identidade de gênero é real e valiosa para as pessoas. Sua proposta? Gênero como posicionalidade. A ideia é que gênero é uma posição, não uma essência, não um destino, mas um lugar de onde se vê o mundo e a partir do qual se age politicamente. Existe uma base objetiva para distinguir pessoas por gênero? Existe. Para Alcoff, sim, existe. A relação diferente de possibilidade com a reprodução biológica. Não estamos falando de quem pode ou não engravidar aqui. Estamos falando de que, em praticamente toda a cultura conhecida, aqueles com corpos que podem conceber enfrentam práticas, expectativas e experiências diferentes dos demais. Isso é um fato. Mas o que a cultura faz com esse fato, as hierarquias que constrói, as liberdades que restringe, as possibilidades que abre ou fecha, não é determinado pela biologia. É construído histórica e socialmente. E essa posição, essa forma de estar no mundo, gera identidades. Não identidades essenciais que todas as mulheres teriam em comum, mas identidades específicas, situadas, históricas, que podem ser reconhecidas, valorizadas e transformadas. Gênero não é destino, mas também não é ficção. É uma posição real, com consequências reais, que pode ser habitada de diferentes formas. Charlotte Witt vai fazer uma proposta que parece contraintuitiva nesse contexto. Ela vai defender que gênero é sim essencial. Totalmente diferente de tudo que a gente viu até agora, né? Mas não da forma que você pode estar pensando. Witt não está defendendo que mulheres têm uma natureza feminina fixada pela biologia. Ela está perguntando algo diferente.
Por que gênero parece tão central para quem somos? Por que tantas pessoas de culturas diferentes sentem que seu gênero é constitutivo de sua identidade? A resposta dela parte de um problema filosófico clássico. O que unifica os diferentes papéis que cada um de nós desempenha? Exemplo. Você é filho ou filha, irmão ou irmã, profissional, amigo, cidadão, parceiro. Cada um desses papéis vem com expectativas diferentes, às vezes conflitantes. O que une tudo isso em um único indivíduo? Para Witt, é o gênero. Não porque seja uma essência metafísica misteriosa, mas porque o gênero é o papel social que permeia todos os outros, que inflexiona, que colore, que organiza como você desempenha cada um dos outros papéis. A forma como você é filho ou filha é diferente dependendo do seu gênero. A forma como você é profissional é diferente. A forma como você é amigo é diferente. O gênero é um mega papel social, o organizador de todos os outros papéis sociais. Isso explica porque mudar de gênero não é simplesmente mudar de papel, como trocando de roupa. É uma reorganização profunda de quem se é socialmente. Uma transformação real de identidade, da identidade. Chegamos ao último ato da nossa jornada de hoje. E é aqui que o debate se abre para o que talvez seja seu desdobramento mais recente e mais desafiador. Toda a discussão que fizemos até agora pressupôs, de alguma forma, o binário, homem ou mulher, masculino ou feminino. Mas o que acontece com as pessoas que não se reconhecem em nenhuma das duas categorias? Nem se reconhecem como masculino, nem se reconhecem como feminino. O que é que acontece? Robin Denbrough vai mostrar que as teorias existentes sobre gênero têm um problema grave. Elas não conseguem dar conta das identidades não binárias de forma satisfatória. E isso gera um problema que vai além da política. É um problema filosófico sobre a capacidade das nossas categorias de compreender a experiência humana. É um problema filosófico sobre a capacidade das nossas categorias de compreender a experiência humana. Denbrough chama isso de injustiça hermenêutica, quando não temos as ferramentas conceituais para compreender e articular uma experiência real. A pessoa que vive essa experiência é prejudicada. Então, não apenas politicamente é prejudicada, inclusive, ela é prejudicada existencialmente. Tá? Ela não consegue nem entender a si mesma porque as palavras e conceitos disponíveis não alcançam a experiência real dela, não alcançam o que ela vive. A proposta de Denbrough é que identidades genderqueer funcionam como gêneros críticos, categorias cujos membros desestabilizam coletivamente elementos da ideologia dominante de gênero. Não é apenas que essas pessoas não se encaixam no binário, é que sua existência e sua forma de viver questiona a suposição de que o binário esgota as possibilidades humanas. E agora sim podemos retornar ao nosso ponto de partida. Começamos hoje com uma pergunta aparentemente simples. O gênero é uma realidade que descobrimos ou uma categoria que construímos? Percorremos um longo caminho. Vimos que o conceito moderno de gênero nasceu para combater o determinismo biológico. Vimos que ele foi modelado de formas muito diferentes, como socialização, como formação psíquica, como estrutura de poder. Vimos que foi criticado por homogeneizar experiências radicalmente diferentes. Vimos que foi radicalizado por Butler, que mostrou que mesmo o sexo não escapa da construção cultural. Vimos tentativas de reconstruir o conceito de forma mais inclusiva e mais rigorosa também. E chegamos à fronteira atual, onde o próprio binário está sendo interrogado. Não chegamos a uma resposta definitiva, porque não existe uma resposta definitiva, né? Mas chegamos a algo mais valioso, uma compreensão de por que essa pergunta é tão difícil, tão disputada, tão importante. O debate sobre gênero não é apenas sobre homens e mulheres, não é apenas sobre política ou cultura ou biologia, é algo sobre sobre algo que todo ser humano enfrenta. Como me tornei quem sou? Quanto daquilo que sou eu de fato escolhi? Quem que escolheu o restante por mim? Né? Quem escolheu essas coisas que eu sou e não foi eu que escolhi? O menino que aprendeu a não chorar ainda carrega essa aprendizagem. A mulher que cresceu sentindo que precisava encolher-se para ser aceita ainda sente o peso disso. A pessoa que não encontra palavras para o que é ainda sofre esse silêncio. E todos nós, de formas diferentes, carregamos identidades que foram parcialmente construídas para nós e que podemos, com esforço e consciência, começar a habitar de forma mais livre. Não porque gênero seja uma escolha simples, mas porque compreender as forças que nos formaram é o primeiro passo para não sermos apenas os produtos das forças que nos formaram. Talvez o debate sobre gênero
seja tão vivo, tão polêmico, tão insolúvel, porque toca uma questão que nenhum ser humano consegue evitar. Como viver de forma autêntica sem perder o vínculo com os outros? Isso é uma pergunta antiga. E o gênero é uma das formas pelas quais ela reaparece em nosso tempo. Parabéns, você chegou ao fim dessa jornada de 45 minutos. Obrigado por ter percorrido esse caminho junto conosco. E se algo mudou, né? Se algo aqui mudou a forma como você vê a si mesmo, a si mesma, aos outros, ou o mundo, então, de fato, a Odisseia cumpriu o seu propósito nesse episódio. Então, até o nosso próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.